nesta noite fria, que as emanações do plano espiritual possam chegar até nós, nos trazendo muita força, muito calor humano, que possamos sentir dos mensageiros do Pai tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós viemos buscar, que certamente nós receberemos, porque foram palavras de Jesus: pedi e obtereis. Então aqui nós estamos reunidos, escolhemos estar aqui nesta noite, que as bênçãos do Pai recaiam sobre todos nós. Para abrirmos os trabalhos da noite, preces do coração de Lorival Lopes. Ó Deus, ensina-me a viver em paz. Paz para mim significa ausência de conflitos internos, reconhecimento da minha força interior, disposição para agir e servir, esperança de uma vida mais rica e um progredir infinito. Para encontrar essa paz, pretendo posicionar-me bem perante os acontecimentos e ficar imune às investidas do mal e do egoísmo. E para alcançar firmeza no raciocínio e bondade no coração, preciso de teu permanente amparo e o entendimento de tuas sábias leis. Quero ser envolvido agora pela tua presença, no perfume do teu amor, na claridade da tua luz e no calor da tua alegria. E para tê-los comigo, mentalizo-os, penetrando em mim abundantemente, até no mais profundo, e eliminando as impurezas mentais, orgânicas e espirituais que ainda tenho. Confortado pela tua presença, vou abrindo os portões da paz, onde permanecerei para sempre. Obrigado, Deus, muito obrigado. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em vós reside o poder, a luz, a sabedoria, o aconchego. Então, neste momento, damos por abertos os trabalhos desta noite, rogando do alto muita luz, muita paz para todos nós, e que a espiritualidade superior proteja, intua o nosso companheiro que vai desenvolver agora um trabalho sobre o Evangelho. Uma boa noite a todos. Que nesta noite fria nós possamos aquecer as nossas almas, falando de coisas que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer. O assunto de hoje está no capítulo 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse capítulo tem algumas comunicações e instruções dos espíritos. O item 11 é uma instrução dos espíritos
neste caso do espírito Lacordaire, dada em 1863, e se nós lermos, ela vai parecer que foi escrita agora, neste ano. Porque as dores da alma, elas são atemporais. Aquelas dificuldades de convivência que o homem tinha há séculos atrás, mudou só o cenário, mas nós continuamos vivendo essas dores da alma, vírgula, ainda, ponto. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer reflexões para que a gente possa superar essas coisas que nos tolhem a possibilidade de crescer espiritualmente, de superar os nossos limites, porque tem muitos limites que nós mesmos nos impomos. O texto intitulado O Orgulho e a Humildade, desse espírito Lacordaire, ele é um texto que eu não vou ler, porque ele é bastante longo. Ele tem 4 páginas inteiras, 4,5, com letra miúda. Então, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, dê uma olhada no capítulo 7, item 11. A reflexão é extremamente profunda e faz mexer muito com a nossa reflexão. Faz a gente se olhar bem para dentro. Uma das frases que ele usa, ele diz assim: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. O título é O Orgulho e a Humildade. Ele faz um questionamento. Sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Se a gente não for humilde, a gente tem condições de ser caridoso com o próximo? E mais adiante ele diz assim, sem a humildade, apenas tu te adornas de virtudes que não possuis. É como se trouxesse um vestuário, uma capa, para ocultar as deformações do teu corpo. Então, vale repetir, sem a humildade a gente simplesmente se adorna de virtudes que não possui. Quer dizer, a gente aparenta ser aquilo que não é. Como que se botasse uma capa larga e que, para não mostrar as deformidades que tem no corpo, a gente põe uma capa de forma de conviver com os outros, com palavras calmas, palavras doces, e a gente fala seguido aqui, como é fácil a gente ser espírita dentro da casa espírita. Mas quando a gente se encontra com pessoas, ou na rua, ou até mesmo em casa, na família, que, como se diz na linguagem popular, pisam nos calos da gente, aí a gente mostra quem é. Aí a gente tira a capa e mostra quem é. Então, essa reflexão do espírito Lacordaire, vou repetir, capítulo 7, item 11. 7, 11.
Eu peguei este texto porque há uns quantos dias esse assunto vem me chamando a atenção, sendo intuído, com certeza. Então, uma outra parte dessa comunicação, ele diz assim: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus para os mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram, em essência, ser mais puros e mais respeitáveis que os pobres. E mais adiante, mais um questionamento ele faz. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O que nos difere? Como tem um ditado que diz que no cemitério todos são iguais. Rico, pobre, virtuoso ou não. No cemitério nós somos todos iguais. Então não é aquilo que nós aparentamos ser que faz com que a gente seja realmente alguma coisa. E eu tenho, num grupo de mensagens que eu recebo seguidamente, eles fizeram 5 reflexões curtas em que falam a respeito do orgulho e da humildade. Começa dizendo que o orgulho, ele se disfarça. Então, a sequência dessas reflexões se chama as armadilhas do orgulho. A primeira armadilha do orgulho é a culpa. A culpa é quando o orgulho se disfarça de humildade. E aí diz assim: é importante a gente refletir sobre a diferença entre a culpa que nos ajuda a crescer e a culpa que nos paralisa. Porque tem muitas coisas que a gente se sente culpado e aí fica paralisado. E tem, muitas vezes, quando a gente se sente culpado por algum erro, mas a gente pensa assim: tudo bem, eu errei, mas eu quero melhorar. Então, essa culpa não é uma culpa passiva, ela é uma culpa ativa, que nos ativa a mudar. E aí, quando a humildade está presente no nosso coração, quando a gente reconhece que errou, essa culpa nos convida a reconhecer os nossos erros, aprender com eles, reparar aquilo que for possível e seguir em frente. Vale a pena repetir. A culpa, essa que é ativa, ela nos convida a reconhecer os nossos erros, aprender com eles, reparar o que for possível e seguir em frente. Mas, e aí sempre, em toda a história sempre tem mas, se o orgulho assumir o controle, essa culpa se transforma em remorso, em autocondenação, em vergonha e em dificuldade de aceitar a própria imperfeição.
tudo bem, eu errei, mas todo mundo erra. Eu sou orgulhoso. Eu errei, mas o fulano faz coisa muito pior. Orgulho. Orgulho misturado com vaidade, misturado com arrogância. A pessoa sabe que fez coisa errada. A culpazinha está lá, batendo na consciência dele. Mas não, eu errei, tudo bem, mas tem gente que erra muito mais do que eu. E aí se desculpa. É uma culpa que trava a evolução da pessoa. Já a humildade liberta. A culpa que parece humildade pode apenas parecer um orgulho disfarçado. E aí, a verdadeira humildade não nos convida a viver presos do passado, mas aprender com o passado e continuar caminhando no presente para o futuro. Então, a primeira armadilha do orgulho é a culpa. A segunda armadilha é o ressentimento. E a própria palavra ressentimento, se a gente parar e separar, ressentimento. A pessoa foi magoada, foi ofendida, coisa assim. Tá, diz que perdoou, mas quando vê a pessoa que lhe afrontou, que lhe ofendeu, ela sente de novo aquela coisa, o fulano, e aquilo vem na cabeça dele de novo, e ele sente de novo aquilo que aconteceu, se ressente. O ressentimento é sentir de novo aquilo que lhe magoou. Então, o ressentimento é quando o orgulho se recusa a perdoar. As mágoas que nós alimentamos desequilibram as nossas emoções e repercutem no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Então, muitas vezes, o problema não está na ofensa que se recebeu, mas no orgulho que alimenta o ressentimento que nos impede de perdoar. A gente foi ofendido? Se a gente deixar para lá, deixa para lá, não dá bola. Tudo bem. Agora, se a gente fica, fulano me falou tal coisa, aí encontra um amigo, sabia que fulano me fez tal coisa? Está sentindo de novo. Ou vai lá para o Facebook e vai, olha, tem uma pessoa que fez tal coisa para mim, e começa a expor. Fica ressentindo, mais uma vez, aquilo que aconteceu consigo. Porque não conseguiu superar. Não consegue ser humilde o suficiente para entender, como diz numa dessas reflexões aqui, que a humildade cultivada, quando nós cultivarmos a humildade, ela nos ajuda a aceitar a imperfeição do outro, lembrando que nós também somos espíritos em aprendizado. Vale repetir, a humildade cultivada nos ajuda a aceitar a imperfeição do outro, lembrando que nós também somos espíritos em aprendizado. Nós não sabemos tudo, nós não sabemos perdoar também. Então, vamos ser humildes. Se alguém nos ofende, o que Jesus disse?
para Pedro, quando ele perguntou se tinha que perdoar 7 vezes. Não 7, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. O que em termos numéricos, e a numerologia para os hebreus era algo muito interessante, os 70 vezes 7 vezes representa sempre. Representa um número, para eles era um número imenso. 70 vezes 7 vezes representa perdoar sempre. Como veio numa reunião mediúnica um espírito nos orientar, dizendo que nós devemos nos amar muito e nos perdoar sempre. Amem-se muito, perdoem-se sempre. Por quê? Porque o erro que alguém tem com relação a mim, eu posso ter em relação ao outro. Ou outros tipos de erro. Quem aqui pode dizer que não erra? Quem aqui pode dizer que não ofende? Essas reflexões são importantes. E nós temos que refletir o quanto nós ainda temos de orgulho. Mas outra armadilha do orgulho, como nessa sequência de reflexões que eu recebi, outra armadilha é a autopiedade. Quando o orgulho não aceita as dores da vida. Não é nem quando alguém nos ofende, não. As dificuldades que a pessoa está passando. Seja por doença, seja por traição de alguém, seja por que for. Não aceita. Não aceita. E aí fica pensando, eu sou um pobre coitado. Isso só acontece comigo. Por que comigo? E aí fica naquela de autopiedade. É o orgulho disfarçando-se. Mais uma vez. Por que comigo? O que a pessoa pensa lá no fundo da sua alma, quando pensa, por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão especial, por que isso acontece comigo? E chega a falar assim, como quem está sofrendo um horror pelas coisas que está acontecendo com ele. Então, sofrer faz parte da vida, mas permanecer preso à dor, esperando que os outros sejam responsáveis pela nossa felicidade, é uma armadilha do orgulho. Então, aquele que fica se fazendo de coitadinho, de por que isso acontece comigo, devia mudar a pergunta. Por que isso acontece comigo? Dá uma mudadinha na pergunta. Por que não comigo? Por que não comigo? O que eu tenho de tão especial que eu não posso passar por sofrimento? Por que não comigo? A dor pode acontecer com os outros. Comigo não. Eu sou um pobre coitado. Não. Nós precisamos encarar que a vida, ela é para que nós possamos aprender. E aqui, seguido, a gente fala, em vez de perguntar por que comigo, perguntar para que essa dor está comigo. Para quê? O que eu preciso aprender com isso? Que eu não aprendi ainda.
E mais adiante também, nessas reflexões, fala que uma das armadilhas do orgulho, uma das armadilhas é o personalismo, que mais ou menos entra como parecido com essa da autopiedade. Mas aí é diferente. O personalismo é aquele que acha quando o orgulho nos coloca acima de tudo. Se mistura com a autopiedade. Eu acho que eu não posso passar por nada disso. Que a vida para mim tem que ser plena, tranquila. E outra armadilha do orgulho é o egoísmo, que, como está no Livro dos Espíritos e também em outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o egoísmo é a raiz de todos os males. A gente fazendo um apanhado dessas coisas que foram ditas aqui, assim, a gente pode refletir sobre a culpa, o ressentimento, a autopiedade, o personalismo, a intolerância, que nós temos muitas vezes também, que é um orgulho disfarçado, porque nós não toleramos aquilo que nos choca, por exemplo. Mas por quê? Cada pessoa tem direito de ser como é. Como disse o Chico Xavier, ele disse: a todos eu dou o direito de serem como quiserem ser. A mim eu dou o dever de ser o melhor possível. Então, por trás dessas emoções todas, da culpa, do ressentimento, da autopiedade, do personalismo, da intolerância, do egoísmo, por trás disso tudo a gente encontra o orgulho também. E indo mais fundo, a gente descobre que a raiz de tudo é o egoísmo que aos poucos vai nos desequilibrando as emoções, nos tirando a paz, como, por acaso, a mensagem que a Elizabeth usou na abertura começa exatamente assim: ó Deus, ensina-me a viver em paz. Paz para mim significa ausência de conflitos internos. Então vejam, vamos refletir. A ausência de conflito interno. Isso não é para a gente. É para espíritos superiores não ter conflito interno. Todos nós temos conflitos internos. E externos também. Então, quando a gente consegue despertar para essas realidades de que a gente não é aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ter sido semeado, que a gente não é a última Coca-Cola do deserto, que não é a última bolachinha do pacote, que a gente não é a coisa mais importante do mundo. Quando a gente consegue se colocar assim, a gente começa a entender que nós precisamos ser humildes para viver em paz. Os outros que sejam como são. Se nós não conseguirmos ser um ponto de apoio para que auxiliemos o próximo, que não sejamos aquela pedra que faz com que o próximo tropece. Se nós não temos palavras para auxiliar, que não tenhamos palavras para destruir, para colocar obstáculos na vida de ninguém. É simples assim? É simples assim.
Mas o bicho-homem gosta de complicar. O bicho-homem não aprendeu ainda o que o Cristo falou: amar o próximo como a si mesmo. O que eu não quero para mim, eu não posso fazer para os outros. Simples assim, simples assim. Mas a gente ainda não consegue. Por isso, este pedido aqui, inicial: Senhor, ensina-me a viver em paz. Paz, para mim, significa ausência de conflitos internos. Então, que nós aprendamos a silenciar os nossos conflitos internos e entender por que nós temos esses conflitos. E isso só se faz com o que está na sequência dessas reflexões, que é a reforma íntima. Só a gente se reformando é que vai curando essas dificuldades da alma. E quais são os recursos que Deus nos dá para nós irmos nos curando? A prece que nos liga ao alto. O passe que nos fortalece. Mas, e sempre tem mas, é o evangelho vivido que nos transforma e nos leva à cura da alma. Evangelho vivido. E Jesus pegou os 10 mandamentos e transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o que eu não quero de ruim para mim, que eu não deseje para o próximo, que eu não faça para o próximo, que eu não pense para o próximo. Simples assim, simples assim. Mas como é difícil, porque nós não nos reconhecemos na nossa parte do nosso psiquismo, que ainda tem muitas sombras e que falta luz. A luz que o Mestre Jesus sempre quis nos dar, continua querendo nos dar, e nós, muitas vezes, continuamos cegos por opção. Que o Mestre Jesus abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para sentir e, sentindo, fazer todo o bem que pudermos. Então, neste momento, depois de acompanharmos essas reflexões, pensarmos neste evangelho vivido, vamos fazer a caridade através da prece por todos aqueles que necessitam. Nós que estamos aqui nesta noite buscando essa luz do evangelho, buscando este evangelho vivido, que todos nós possamos sentir muita paz, muita luz nos nossos corações, intuições para o nosso cotidiano, que sejamos abençoados e vamos abençoar dessa forma todos aqueles que nós queremos atingir através da nossa prece, sejam eles encarnados ou desencarnados, que possam receber também o nosso amor, o nosso carinho, o nosso desejo de que se recomponham perante a lei divina. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação,
dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Neste momento, então, encerramos as nossas transmissões, desejando a todos uma noite de muita paz. A todos.